Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de sólidos geométricos. Vamos fazer alguns exercícios para a gente reforçar os nossos conhecimentos. Eu sou o professor Gilberto Teixeira e me acompanhe para mais esse desafio. Bom, questão número 1. A gente tem aqui, qual é a forma das faces laterais de todos os prismas? As faces laterais de todos os prismas. Bom, primeiro a gente tem que pensar como é que a gente monta o prisma. Para a gente montar o prisma, a gente tem uma base, né? Vamos fazer aqui um exemplo. A gente tem uma base. A gente tem uma base e um topo, né? A gente tem uma figura aqui que representa a base e uma figura que representa o topo, né? Quais são as formas laterais? Bom, as laterais aqui é formada por retângulos. As nossas laterais são formadas por retângulos. Perfeito? Questão número 2. Qual é a forma das bases? Qual é a forma das bases desse prisma? Desse não, né? Dos prismas. Qual é a forma da base dos prismas? A gente tem o quê? Bom, vamos desenhar aqui outro prisma para a gente poder analisar. Né? Aqui a gente desenha um prisma com uma base triangular. Uma base triangular, tá? O topo triangular. Aqui a gente já tinha um prisma com a base um quadrilátero. E a gente pode desenhar também aqui outro prisma, tá? Aqui, ó, a gente tem outro prisma. Bom. Repare que agora, essa base aqui, ó, ela tem 5 lados, né? É um pentágono. Ou seja, a forma das bases dos prismas, ela vai ser diversas. Em um momento a gente pode ter um triângulo, em outro momento a gente pode ter um triângulo, outro momento a gente pode ter um quadrilátero, né? Outro momento a gente pode ter um pentágono. Então as formas são diversas, tá bom? A gente só tem que se atentar para que é um prisma, né? O prisma possui duas bases iguais, que é a parte de baixo e a parte de cima, certo? E elas são paralelas. E essas 3 figuras representam um prisma, tá bom? Então vamos lá. Número 3. Quais outras características são comuns a todos os prismas, né? Características comuns a todos os prismas, né? A gente acabou de falar. Qual é a característica comum? Ele possui duas bases. Certo? A parte de baixo e a parte de cima, e elas são paralelas. Perfeito? Então essa daí ficou fácil. Vamos lá, número 4. Qual é a forma das faces laterais de todas as pirâmides? Né? Faces laterais de todas as pirâmides. Então vamos desenhar uma pirâmide aqui, ó. Bom, primeiro a gente desenha a base, né? Assim que a gente desenha a pirâmide, escolhe a altura da pirâmide e dessa altura a gente traça... Opa, aqui não ficou legal. A gente traça a linha, né? As arestas até o vértice da base. Aqui é uma pirâmide. Agora vamos desenhar outra pirâmide aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem outra pirâmide, né? E assim sucessivamente. Bom? Vamos desenhar aqui uma outra pirâmide. Essa daqui agora, repare que a base dela, né, tem uma quantidade de lado maior. Bom? Então vamos lá. Aqui na primeira, a gente tem uma pirâmide com a base quadrangular. Aqui a gente tem uma base triangular. E aqui a gente tem uma base com 6 lados, um hexágono, tá bom? Um polígono de 6 lados. Então, qual é a face lateral? A face lateral, né, da pirâmide
Ó, imagina só a parte da frente aqui, ó, da pirâmide. Só a parte da frente. Só aqui a parte da frente. São o quê? São o quê? São triângulos, né? Toda pirâmide tem a base, as faces laterais, formada por triângulos. Tá ok? Até aqui acho que tá tranquilo, né? Número 5. E qual é a forma das bases? Bom, a mesma coisa da número 2, né? As bases, a gente viu que elas são diversas, né? Não tem uma forma definida. A gente pode ter triângulo, a gente pode ter quadrado, retângulo, né? Pentágono, né? A gente pode ter diversas formas, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora a gente vai para número 6. Número 6. O que um cilindro e o cone têm em comum? O que os dois têm em comum? Bom, vamos desenhar primeiro um cilindro, tá? Vamos desenhar aqui um cilindro e vamos desenhar um cone. Bom, olhando para os dois, o que os dois têm em comum? Bom, aqui é tranquilo, né? A gente consegue ver aqui, ó, que a base ela é circular, a base do cone também, né? Então a gente já pode escrever aqui, ó, que eles possuem base circular. O que mais? O que mais eles têm? A gente pode observar aqui também, ó, que a sua superfície lateral aqui, ó, é curva, tá? Então ele também possui uma superfície curva. Beleza? Tranquilo até agora? Bom, tá facinho, né? Vamos lá. Número 7. Por que o cilindro e o cone são corpos redondos e não poliedros? Bom, aí a gente vai ter que lembrar do conceito de poliedro. O que é um poliedro? Para ser um poliedro, todas as suas faces são planas, né? Todas as faces são planas. E para ser um corpo redondo, ele tem a superfície curva. A sua superfície lateral ela é curva, né? Então o cilindro e o cone são corpos redondos por causa disso. Beleza? Então vamos botar aqui, ó. Porque possuem superfície. Opa, volta aqui, ó. Superfície curva. Beleza? Vamos lá. Número 8. Quantas faces planas o cilindro tem? E o cone? E a esfera? Vamos responder um de cada vez. Vamos lá. Quantas faces planas o cilindro tem? Bom, vamos botar assim, ó. C de cilindro. Não. Bom, vamos escrever assim, ó. Bom, vamos escrever assim, ó. O cilindro, ele tem duas faces planas, certo? O cilindro, duas faces planas. Quais são? A base e o topo. Ok? Agora a gente vai para o cone. O cone tem o quê? Uma face plana, que é somente a base. E a esfera? E a esfera? O que vocês podem me dizer sobre a esfera? Né? A esfera tem quantas faces? Planas. Nenhuma, né? Ela tem nenhuma. Ou seja, a esfera ela é formada por superfícies completamente curvas. Ela não tem aresta. A esfera não tem nenhuma face plana. A superfície da esfera é completamente curva. Ela não tem nenhuma face plana, ela não tem aresta, ela não tem vértice. Ok? Vamos lá, número 9.
Por que os paralelepípedos, incluindo os cubos, são exemplo de prismas? Por quê? Vamos lá, vamos desenhar um paralelepípedo aqui. Um paralelepípedo. Um paralelepípedo e um cubo. Vamos desenhar um cubo. O cubo é aquele desenho clássico. Desenha dois quadrados e liga os seus vértices. Beleza? Então, por que eles são prismas? Simples. Qual é a característica? O que ele precisa para ser um prisma? Ele precisa ter a base igual ao topo. Então aqui o cubo, ó, ele tem a base igual ao topo. Perfeito? Então, ó, os dois têm a figura da base igual à figura do topo, né? E elas são paralelas. Beleza? Então, eles possuem bases iguais e paralelas, além de as faces laterais também serem planas. Bom? Então vamos escrever aqui, ó. Possuem bases iguais, né? Quando a gente fala em bases, a gente está falando, né, da parte de baixo e da parte de cima, que a gente chama de topo, tá bom? Então, vamos lá, bases iguais e paralelas. Perfeito? Além das faces laterais serem planas. Então, ó, além das faces laterais planas. Perfeito? E assim, vamos lá. Agora, a gente está na questão número 10. Analise as figuras. Bom, na primeira figura, a gente tem uma esfera. E na segunda figura, nós temos um cubo. Beleza? Então vamos lá. Cite uma característica comum à esfera e ao cubo. Né? Uma característica comum. Bom, a esfera, ela tem a sua superfície completamente curva. Né? Ela é um corpo redondo. E o cubo tem as superfícies, né, as suas faces planas. E ele é um prisma, que a gente acabou de ver na questão anterior. Ele é um prisma. Né? A área da base é igual à área do topo. Né? É a mesma figura. Bom, o que a gente pode dizer das características de serem iguais? Primeiro, os dois são sólidos. Os dois são sólidos geométricos. Se eles são sólidos geométricos, eles são tridimensionais, concordam? Então eles são tridimensionais. Né? O que isso quer dizer? Eles serem tridimensionais. Eles possuem comprimento, largura e altura. Ok? E ocupam espaço. Bom, essas são as características comuns. Beleza? Cite uma diferença. Bom, a esfera possui superfície curva. E o cubo, superfície plana. Tá bom? Além do que, uma outra diferença. A esfera é o quê? A esfera é um corpo redondo e o cubo é um prisma. Beleza? Bom, uma curiosidade. Vamos imaginar agora se a gente pega uma esfera com a mesma altura que um cubo e coloca essa esfera dentro deste cubo. Como que ia ficar essa imagem? Esse sólido dentro do cubo. Bom, aqui a gente tem um cubo e a esfera dentro desse cubo. Perfeito? Que ela tem o mesmo comprimento, a mesma largura e a mesma altura.
Olha o curioso, a curiosidade que acontece aqui, né? A esfera, ela vai tocar na lateral do cubo, na parte da base do cubo e na parte do topo do cubo, né? O ponto médio, né, que divide a aresta desse cubo ao meio, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, a dividir exatamente ao meio, tá bom? Bom, continuando aqui. Se a gente tem um cubo onde a sua aresta mede 10 centímetros, um exemplo, 10 centímetros, então a gente vai ter uma esfera cuja a distância do centro da esfera até a sua superfície lateral vai valer a metade da aresta do cubo. Vai valer 5 centímetros, tá bom? Essa distância do centro da esfera até a sua superfície, a gente chama de raio, bom? Vamos dizer aqui na outra esfera, ó, a distância do centro até a superfície da esfera, a gente chama de raio, tá bom? Isso é um conceito que a gente vai usar bastante em geometria espacial, geometria plana nos círculos, tá bom? Mas a nossa curiosidade aqui é falar da esfera inscrita nesse cubo, tá bom? Aqui a gente tem a esfera inscrita no cubo. Beleza? E assim a gente termina a nossa revisão de sólidos geométricos. Obrigado e até a próxima.